Hello, what's up everybody? E aí pessoal, tudo bem? My name is Thales, this is my channel about English language. Este é meu canal sobre o ensino do inglês. Temos vídeos de vocabulário, gramática, inglês para negócios, exercícios, Enem, concurso público. Então, diversas playlists com mais de 700 vídeos para você poder navegar. Vídeos nível básico com explicações em português e Intermediate Advanced são vídeos inteiramente em inglês. Before we begin, don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you get the latest updates. Assine o canal, compartilhe o conteúdo com os amigos, todo mundo que quiser aprender inglês, aqui você vai encontrar. Let's learn English together. Todo dia eu aprendo uma coisa nova em inglês. Sempre tem uma palavra, uma expressão idiomática. Então, assim, estudar continuamente é o segredo para você manter o seu inglês em dia, para não deixar o inglês enferrujar, né? And don't forget to give a huge thumbs up if you enjoy the content from our videos. Dê um joinha para prestigiar o projeto. Gravo vídeos desde 2020, meramente por diversão. E quem vai se inscrevendo, quem vai assistindo os vídeos, vai aprendendo também, né? Na medida do possível, eu espero estar ajudando. Muitas pessoas já me deram feedbacks positivos a respeito, alright? Bom, o vídeo de hoje é uma leitura comentada. Para você que é novo no canal, o que é leitura comentada? Eu pego um artigo da internet, tá? Um artigo da vida real, né? De um site de notícias qualquer, americano, europeu, e nós vamos explorando vocabulário, interpretação, tudo aplicado àquele texto. Então, gramática, vocabulário aplicados à interpretação de texto. Alright? Let's get going. Without further ado, let's get going, shall we? Sem mais delongas, vamos começar. Bom, não sei se vocês estão acompanhando as notícias. E até uma forma também de você se manter atualizado, né? Que a gente vai vendo as notícias em inglês de coisas que estão acontecendo no mundo afora. É uma notícia recente, tá? Eu não li a notícia ainda, então caso tenha alguma palavra que eu não conheça, nós vamos consultar em tempo real. Eu prefiro fazer até assim, para mostrar para vocês o seguinte: você não precisa saber todo o vocabulário para poder interpretar um texto em inglês. Se você saber boa parte, né, se você souber boa parte das palavras, já ajuda, alright? Ok, McDonald's will pull its golden arches from Russia permanently. Então aqui é uma notícia referente a marca McDonald's, tá? McDonald's é uma marca, então esse apóstrofo S que vem depois, ele não é necessariamente um caso genitivo, porque não tem nenhuma referência que vem depois. O que é o caso genitivo? Todo vídeo aparece caso genitivo praticamente, e eu explico. É algo que está relacionado àquilo que nós estamos falando. Por exemplo, quando eu vou dizer Mary's Restaurant, aqui eu estou dizendo que o restaurante é de Mary, né? Então, tudo aquilo que vem antes do apóstrofo S, essa virgulinha para cima, vem antes do apóstrofo, como que eu vou dizer? É o possuidor, é aquele que está sendo relacionado. Então, tudo aquilo que vem após o apóstrofo S está relacionado ao que vem antes do apóstrofo S. Então, no caso, restaurante de Mary. Restaurante que pertence a Mary, alright? Então, pode ser uma relação de pertencimento, pode ser uma relação de não necessariamente pertencer, mas de estar relacionado a. Não é exatamente o caso do texto, tá? É importante deixar claro que McDonald's, no caso, já está se referindo à marca toda como um todo. McDonald's will pull. Bom,
Esse verbo é um verbo que muitos brasileiros têm dificuldade, porque eles confundem geralmente... Deixa eu fechar esse arquivo aqui, né? Tem 2 arquivos abertos. Confundem com essa palavrinha aqui. Você tem a palavra push, tem a palavra pull. Quando você vai... Eu vi até uma postagem no Facebook que eu achei interessante, né? O brasileiro, se ele passar dessa fase de saber o que é push, o que é pull, ele destravaria o inglês dele, porque é um caso muito complicado do inglês. Não é complicado, mas é aquele caso de falso cognato, em que você vê uma porta e está escrito push. Tem um adesivo colado na porta e está dizendo push. O que você faz? Você puxa a porta ou você empurra a porta? Né? Muita gente vai tentar puxar a porta. Não, gente, push não é puxar. Push é empurrar. E pull é, de fato, puxar, né? Puxar, fazer uma força para trás, né? Pull. Então, é um falso cognato, parece puxar, mas não é. Tá? Eu confesso que às vezes me dá uma bugada, assim, racionalmente eu sei o que é um, o que é outro, mas assim, no calor do momento, você bate o olho na porta e vê push. Push eu sei, eu memorizei assim, push não é puxar. Então parece, é o famoso parece, mas não é. Então push é empurrar e pull, que você tem que vir com a ideia de puxar. Tem aí que vem essa ideia mental, mas você vai por eliminação. Se você tem dificuldade de memorizar, faça por eliminação. Push parece puxar, mas não é, é empurrar, tá bom? Então, quando eu falo assim, will pull its golden arches, irá, né, puxar, aqui no caso realmente é o verbo puxar, irá puxar, irá retrair, tem esse sentido, né? Os seus arcos dourados. Então aqui nós temos, digamos assim, uma metáfora, né? Porque a logomarca do McDonald's são arcos dourados, né? Golden arches, né? Gold é ouro em inglês, golden é aquilo que é feito de ouro. Então você tem aqui uma formação de um adjetivo acrescentando o sufixo en. E é muito comum quando nos referimos a adjetivos de materiais. Por exemplo, wood é madeira, certo? Quando eu falo wooden, feito de madeira. Então, observe que eu acrescentei aqui o sufixo en. Então, é a mesma formação, digamos assim, da palavra gold, né? Que ele está dizendo que o material é feito daquilo. Aí você me pergunta, Thales, eu consigo memorizar essa lógica, pegar qualquer material e colocar o sufixo en? Infelizmente não. Em inglês não tem essa lógica tão fácil. Então, assim, existem algumas regras que você pode, né, digamos assim, take it for granted, você pode assumir que aquilo ali é verdadeiro, mas em boa parte dos casos é tanta exceção que você acaba assumindo que não existe uma regra. Então eu te dei um exemplo que se aplica, tá? Tem algumas outras palavras, por exemplo, você vai dizer que alguma coisa é feita de ferro. Iron, de ferro, feito de ferro. Você não acrescenta sufixo aqui, né? Você coloca assim, Iron Maiden, dama de ferro, né? Homem de aço, man of steel. Tá vendo que é diferente a forma que você... o relacionamento do adjetivo, né? Wooden house, casa de madeira. Tá vendo? Ó? Aqui você tem um adjetivo que é formado com o sufixo en, da mesma forma que a palavra golden. Então eu fui por associação, mas eu não posso afirmar
que todo objeto que é feito de vai ter a mesma formação de adjetivo que a palavra would. Então, não é a mesma forma. Então, Iron Maiden aqui, você coloca o adjetivo antes. Aqui, por exemplo, você tem uma outra relação. Man of Steel, super-homem, né? Homem de aço. Tá vendo que é a formação diferente, né, desses adjetivos. Então, golden arches é os arcos dourados, né? Então, quando eu falo que McDonald's will, o que é o will, gente? É o verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Nessa frase, tá, gente? Will, ele pode ser vontade, pode ser o substantivo vontade. Não é o caso. Esse will aqui, ele está seguindo o verbo principal pull. Sozinho, ele não tem significado. Então, a funcionalidade dele aqui é levar o verbo principal para o futuro. Então, quando eu falo pull, é o quê? Puxar. Se eu disser McDonald's pull, McDonald's puxa. Quando eu falo McDonald's will pull, McDonald's puxará, né? No sentido de retrair, porque aqui está um sentido figurado, né? Irá puxar ou puxará, né? Não é irá puxar, puxará. Porque para ser irá fazer alguma coisa, seria is going to do something. Seria a construção, né? A locução verbal to be going to, que não é o caso aqui. Então, will pull, puxará os seus arcos dourados. Its é um pronome adjetivo que está seguindo, está acompanhando a palavra arches. Então, arches é um substantivo. Golden é um adjetivo que está seguindo a palavra arches, né? Arcos é o substantivo. Dourados. E its, ele é uma relação de posse, porque os arcos dourados pertencem a quem? A McDonald's. Então, its é um pronome adjetivo que segue substantivos. Ah, Thales, me dá algum exemplo aí de pronome adjetivo. Existem vários, né? Eu falo my house, minha casa. Your umbrella, seu guarda-chuva. His car, o carro dele. Her laptop, o laptop dela, né? Our school, nossa escola. Their problems, o problema deles. Então, nós temos aqui alguns exemplos de pronomes adjetivos que estão seguindo, estão acompanhando o substantivo principal, né? No caso, nós temos o noun, né? Como que é substantivo em inglês? Noun. Então, adjective pronouns, they follow the noun. Então, os pronomes adjetivos seguem o nome, né? Tanto que você fala pronoun, ele segue, está acompanhando ali o nome ou o substantivo. Então, puxará os seus arcos dourados da Rússia, ou seja, vai tirar o negócio. McDonald's tem, né, diversas unidades de negócio na Rússia. Ela tinha suspendido, né, temporariamente, e agora ela decidiu que vai tirar a marca da Rússia de forma permanente. Então é isso que está falando, que McDonald's tirará, né, puxará os seus arcos dourados da Rússia. From, ele indica uma origem, né? From Russia, da Rússia. Permanently, permanently. Aqui nós temos um advérbio, temos o adjetivo permanent, que é permanente. Quando eu acrescento o sufixo ly, ele se torna um advérbio e ele vira permanently, ok? Então, aqui nós temos o subtítulo. Vamos ver juntos aqui, ó. The company already closed its Russian stores. Então, aqui ele tem uma notícia dizendo que a companhia, a empresa, já, already é o advérbio já. Already closed, já fechou. Então, o verbo close é o verbo fechar.
Um minuto, gente. Tirar meu refrigerante do congelador, porque senão, meu filho, vai explodir lá dentro. Então, close é o verbo fechar. Qual é o antônimo de close? É open, né? Open, close. Tanto open quanto close são verbos regulares. Então, quando eu construo o passado simples deles, eu acrescento o sufixo ed. Então, a regra é essa. O que acontece no caso do verbo open? Coloco o ed. No close, o close já termina com e. Então, não faz sentido eu colocar ed, né? Closed, não existe. Então, é closed. Já termina com e, né? Evidentemente, então, eu acrescento somente a letra D. Então, existem algumas peculiaridades até para formar, para juntar um sufixo com um verbo, um sufixo com uma palavra. Pode ser que nós tenhamos que fazer algumas adaptações. Aí você me pergunta, tá, você memorizou a regra ou foi aprendendo pelos exemplos? Eu sempre aprendo pelos exemplos. Então, de tanto ver os exemplos, você acaba aprendendo a regra de uma forma intuitiva. Então, é a melhor forma de você aprender o idioma. Porque se você ficar estudando a regra seca, que não sei o que, se for terminar em vogal precedido de consoante, eu faço isso. Não é bom você memorizar a regra. Porque a memorização de curto prazo é uma memorização para fazer prova. Ou às vezes você quer explicar a regra, que existe a regra. Então você olha o exemplo e depreende qual é a regra que está por trás ali. Então é a melhor forma, tá bom? Então a companhia já fechou as suas lojas, né? As suas unidades russas. Então nós temos um advérbio, already, que vem antes do verbo closed, o verbo principal da frase. It's, que também é a relação de posse, né? Que é o pronome adjetivo. It's Russian stores. Então nós temos store é loja, né? Unidades de comercialização, né? As lojas. Russian stores, lojas russas, né? Russian store de uma forma mais ampla, né, gente? Pode se referir a restaurante, pode se referir a uma loja, um comércio, enfim, né? Então eu falo Russian stores, lojas russas. Enquanto eu falo it's Russian stores, eu estou dizendo o quê? A companhia, the company, already closed its Russian stores. Já fechou as suas lojas, no caso, os seus restaurantes russos, né? As unidades de McDonald's de um país. But it said Monday it would exit the country for good due to the war in Ukraine. Então, temos uma frase bem longa, né? A primeira parte, né? A primeira oração, the company already closed its Russian stores. E a segunda parte, but it said Monday it would exit the country for good due to the war in Ukraine. Então, mas, but é mas, a preposição que significa mas, porém, né? Mas ela disse, então it aqui está se referindo à marca, né? McDonald's, ela se pronunciou. Por que eu uso it? It, gente, é quando eu não tenho, quando é uma não pessoa. Por quê? Eu falo eu, I, you, você, he, ele, she, ela, e it. It é ele ou ela também, mas para neutro, ou seja, é um pronome neutro que é usado para objetos, para animais, para eventos, ou seja, tudo aquilo que não é uma pessoa, você usa o pronome it. Então, mas a marca disse, né? McDonald's disse, said, é passado do verbo say. Tá vendo que temos mais uma peculiaridade. O verbo say termina com y, precedido de uma vogal,
eu tiro o A e coloco ID. Tá bom? Então você não vai preocupar com regra, você vai preocupar em lembrar do exemplo. Ó, sei, é sad. De tanto ver a palavra sad, você vai acabar aprendendo na prática o que significa. Mas ela disse na segunda-feira, Monday. Dias da semana em inglês, gente, geralmente vem dia da semana, mês do ano, tudo com letra maiúscula, tá? Então, it said Monday, ou seja, ela disse na segunda-feira que, ela disse na segunda-feira o quê? Ela disse que. Então, o that, que é o pronome relativo, ele está implícito antes dessa segunda parte aqui. Então, eu poderia dizer, but it said Monday that it would exit the country for good, ou da forma que a frase está aqui, em que eu faço a omissão desse pronome relativo. Então, eu não preciso mencionar. It said Monday, it would exit the country. Então, na hora de traduzir, eu digo o quê? Mas ela disse na segunda-feira que ela sairia, it would exit. Então, aqui nós temos uma condicional, né? O would, da mesma forma que o verbo will, ele não tem significado sozinho. Então, ele acompanha o verbo principal exit, que significa sair, né? Deixar sair, no sentido de saída, né? Sair mesmo. Então, eu falo would exit, sairia. Então, o would, ele leva o verbo para o iria, tá? Que, se não me engano, é o futuro do pretérito, né? Equivalente a. É um tempo meio condicional, né? Faria isso, sairia, cogitaria, né? Ele também, eu já vi algumas gramáticas mencionarem em contexto de condicional. Então, ele sairia do país, he would exit the country for good. O que significa for good? Traduzindo ao pé da letra, não faz sentido, né? Que você fala por bom. Por bom? O que é isso? What the heck is that? O que é isso? Quando você fala for good, significa de uma vez por todas, tá? Definitivamente. Então, for good tem esse significado. Sairia do país de uma vez por todas, definitivamente, devido a, due to. Então, aqui temos uma expressão bastante útil no inglês, que é due to, devido a. Devido à guerra na Ucrânia. Due to the war in Ukraine. Tá bom? Aqui, observações. Antes de países, eu uso a preposição in. Aqui nós temos um artigo definido, né, seguindo o substantivo war. Então, quando eu falo the war in Ukraine, eu estou dizendo não é qualquer guerra, é a guerra da Ucrânia. É aquela guerra que está acontecendo na Ucrânia. Então, eu uso um artigo definido, que é o a, os e as, né? Ele é um artigo invariável. Então, devido à guerra na Ucrânia. Ok, let's continue with the text. So far, so good? Tô ouvindo vocês falando, sim, yes, everything is fine. Bom, gente, vamos continuar. Então, aqui nós temos uma legenda sobre a foto, né? Você está vendo aqui os arcos dourados refletindo na janela, e é isso que está falando na legenda. The Kremlin towers are seen reflected in the window of a closed McDonald's restaurant in Moscow on May 16th, 2022. Então, as torres do Kremlin, olha só a relação de posse do caso genitivo que eu acabei de explicar. Lembra que eu falei, gente, o que é o caso genitivo? Então, eu tô dizendo o quê? Não sei por que tá... O que eu fiz errado? Peraí. Quando eu falo The Kremlin Towers, significa as torres do Kremlin. Então, o que vem depois do apóstrofo S, ele está relacionado ao que vem antes.
É uma relação de posse, algo que está relacionado ao que vem antes. Então, as torres do Kremlin, tá vendo? São vistas, are seen. Então, nós temos aqui um exemplo de voz passiva. O que é a voz passiva em inglês? É o verbo to be mais o verbo principal no past participle, no particípio passado. É bastante usado na linguagem escrita, tá, gente? Então, assim, mesmo que você não domine a arte de converter da voz passiva para a voz ativa e vice-versa, né? Que algumas gramáticas em inglês adoram fazer esse tipo de exercício. Eu domino essa parte. Mas, assim, não é necessário dominar para eu poder ler e interpretar o texto? Não. Então, assim, a gramática na sua vida, no dia a dia, ela tem que passar a ser uma coadjuvante. Mas entender a lógica da gramática é importante para que você fale corretamente, né? Para que você se expresse sem cometer erros de gramática. Imagina você no seu trabalho cometendo erros de gramática na linguagem escrita, na linguagem falada. Passa uma má impressão, né? Para o ouvinte, para o interlocutor do seu diálogo. Então, be warned, be careful with what you say, what you write. Tenha cuidado com o que você fala, com o que você lê, com o que você escreve. Tanto que os exames de proficiência em inglês exploram isso, né? Quando eu fiz o exame do TOEFL, eu tive que fazer uma redação em inglês, eu tive que fazer teste de compreensão auditiva, eu tive que falar em inglês. Então, tudo isso faz parte do, entre aspas, arcabouço, né, de proficiência em inglês, alright? Bom, onde que eu tinha parado? Eu falo demais, né, gente? Are seen. O que eu queria mostrar aqui? Are seen. O are é o verbo to be, certo? Verbo to be no presente pode ser am, como em I am, eu sou, eu estou. Pode ser o are, you are, e pode ser também o is, he is. Quando eu falo assim, the towers are seen, as torres são vistas, tá vendo? É a voz passiva, porque o sujeito da frase, ele não faz nada, ele sofre, entre aspas, a ação. Tá? Então, a voz passiva é quando o sujeito não é o agente daquela ação. Ele não faz, ele não é protagonista. He's not the doer of the action. Ele não é o fazedor, entre aspas, da ação. Então, as torres são vistas. The towers are seen. Tá vendo? E seen é o particípio. Particípio passado, ou past participle, é a terceira coluna dos verbos. Quando você pega uma gramática qualquer, você vai ver uma listagem de mais de 100 verbos. Ah, Thales, eu tenho que memorizar tudo? Não. Você tem que saber identificar. Caso você vai escrever, aí sim você tem que memorizar, infelizmente ou felizmente. Porque se você conjugar um verbo errado, um verbo que é regular, você escrever como irregular ou vice-versa, ou pegar, por exemplo, se é um verbo irregular, aí você acha que é só acrescentar o de para virar o verbo no passado. Não, tá errado. Seed, inclusive, é outra coisa. Seed é semente em inglês, ou semear em inglês, né? Então, cuidado. Então, se, só, sim. A segunda coluna, então aqui nós temos infinitivo ou o present simple, presente simples, que é o verbo se, verbo ver. Só é o passado. Só pode ser outra coisa também, tá? Pode ser serrar. Gente, tem muito verbo diferente, muita palavra diferente. E tem o seen, que é o particípio que é visto. É o particípio passado do verbo e é regular. Então, eu falo, the towers are seen, as torres são vistas. Refletidas em uma janela, aliás, na janela, né?
The Kremlin towers are seen reflected in the window. Então, as torres do Kremlin são vistas refletidas na janela. Tá vendo? Reflected, refletidas. Na janela. Por que é na e não em uma janela? Porque eu estou usando o artigo definido the, né? O a, os e as. Na janela de um restaurante. Aqui, ó. Aqui sim é um pronome, é um artigo indefinido. Eu não estou especificando que restaurante é. Tá, é um restaurante de McDonald's, mas não, nessa frase não interessa saber qual restaurante McDonald's. Aqui é só um exemplo, né? Ah, aqui ó, os arcos dourados refletindo. Para dizer que ele é perto do Kremlin. O importante é mostrar esse contraste, né? Do Kremlin, que representa o governo, né? E o McDonald's que está lá fechado, né? Esse contraste aí. Ah, McDonald's vai sair da Rússia. Então, a é um ou uma. É um artigo indefinido, é usado no singular, tá, gente? No plural não tem artigo indefinido. E eu falo a restaurant, um restaurante. Ok, é um restaurante de quê? Do McDonald's. McDonald's Restaurant é um restaurante que pertence à franquia, né, à marca McDonald's. Fechado, closed. Aqui é um adjetivo para indicar o restaurante fechado do McDonald's. A janela de um restaurante fechado do McDonald's. Onde? Em Moscou. Então, in antes de cidades também. E aqui nós temos a data, que é importante, ó, datas em inglês, quando eu tenho o mês e o dia, eu uso a preposição on, tá? E uma especificidade, tá vendo que eu tenho on May 16th? Aí você me pergunta, por que você falou 16th ao invés de 16? Qual que é a diferença? Em datas completas, né? Quando você vai dizer uma data, né, o mês e o dia, nós usamos números ordinais, tá? Não os cardinais. Por exemplo, eu falo assim, ó. Como que você diria isso aqui? Ah, dia 15 de janeiro. Se eu falo assim, my birthday is, meu aniversário é no dia 15 de janeiro. Primeiro é on, certo? Você vai colocar a preposição on, por quê? Antes de datas completas, você vai, né, datas completas, ou datas que não tem o ano, mas que tenha dia e mês, tem dia e mês, você tem que colocar a preposição on, tá? Depois você coloca o mês do ano sempre em letra maiúscula, e depois você coloca o número, né? Lembrando, ó, os números eles costumam vir com a abreviação das duas últimas letras de como ele é escrito. Então, por exemplo, aqui, ó, dia 15 de janeiro. Como que eu falo 15 em inglês? 15. 15. 15. É um número cardinal, tá? Quando eu vou transformar ele em ordinal, nesse caso eu acrescento o TH. Então ele representa as duas últimas letras. Ah, tá. Então quer dizer que é só sair metendo o TH em tudo. Não, gente. Existem regras, tá? Vou mostrar rapidamente, por exemplo, primeiro em inglês. First. First. Primeiro em inglês. Então, na hora de representar em numeral, você coloca um 1 e o ST. Esse ST, essas duas últimas letras, geralmente elas vêm como se fosse um expoente, tá, gente? Eu não tô colocando esse detalhe aqui. Então, first. Segundo em inglês, second. Você coloca o número 2 e o ND, que são as duas últimas letras. E assim por diante. O terceiro também é irregular, né? É irregular também. Você escreve assim. Aí, a partir do quarto, aí você usa o TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Existem alguns detalhes, né? Mas só vou falar de um deles. O número 5. 5 em inglês, certo?
Ah, então para transformar ele em ordinal, é só colocar o TH. Não. Five termina com VE. Você tem que tirar o VE, colocar F antes do TH. Tá vendo? Tem alguns detalhezinhos, enfim. Já gravei vídeo sobre isso, tá? Dos números ordinais. É só você procurar no meu canal. Ah, Thales, como assim? Você tem vídeos de gramática? Sim, eu tenho um curso inteiro de gramática no meu canal. Então, tem uma playlist chamada Gramática Básica ou Gramática Nível Básico. Eu não lembro exatamente como está escrito, mas está escrito em português. Você vai nessa playlist que eu explico todos os principais tópicos essenciais da gramática. Tem tudo lá. Então eu desafio você, assim, tudo que tem uma gramática top de linha tem lá, tá? E Intermediate Advanced Grammar, que também é a gramática intermediária avançada, eu gravei praticamente todos os tópicos essenciais também da gramática intermediária avançada. A diferença é gramática básica explicada em português, igual eu estou explicando aqui, e o Intermediate Advanced é aquela aula, digamos assim, inteiramente em inglês, tá? Então, tem inglês para todos os gostos. Aí, ó, on May 16th. Por isso, gente, ó, porque 16 é 16, certo? Mas quando eu falo em data, eu falo May 16th. Eu pego 16, que é 16, ó. Vamos voltar aqui, ó. Eu pego 16, que é 16, e acrescento TH, o prefixo. Olha, o sufixo TH. Na hora de eu representar, eu posso escrever assim, né? 16th. Ou eu posso escrever May 16th, mas na hora de falar, você fala como se fosse ordinal, tá? Tá bom, vamos lá. Vamos ler o primeiro parágrafo, tá? Então vamos continuar aqui, ó. More than 3 decades after McDonald's opened its first restaurant in Moscow in 1990 and served a staggering 30,000 customers, the fast food giant has decided that it will no longer do business in Russia. The company will begin the process of de-arching, or removing all its brand elements, including its iconic golden arches, from its 800 plus locations across the country. It expects to lose 1.2 to 1.4 billion dollars as a result. Tem muita coisa aqui, hein? E o vídeo já tá quase com 40 minutos. É porque eu exploro tudo, gente. Olha o tanto de coisa que a gente viu de gramática, de vocabulário. É assim que eu costumo fazer os vídeos, que é assim você aprende gramática, vocabulário ligado ao texto que você está lendo. Então aqui, ó, mais que, more than significa mais que. Mais que 3 décadas, 3 decades, após, after, é a preposição após ou depois, né? After McDonald's opened its first restaurant, então mais de 3 décadas após McDonald's ter aberto, né? Ter aberto, entre aspas, abrido, não existe abrido, né? Ter aberto o seu primeiro restaurante, então abriu o restaurante, né? O McDonald's abriu, opened, aqui é o passado simples, né? Com o sufixo ed, abriu o seu primeiro restaurante. Its first restaurant. Tá vendo que eu tenho aqui o pronome adjetivo? Its restaurant, porque its está se referindo à palavra McDonald's. O seu primeiro restaurante em Moscou em 1990. Então, antes de ano, preposição in. Antes de cidade, preposição in. Antes de países, preposição in. Tá vendo? Você vê a aplicação de regras, porque é uma regra. E serviu, served, olha só que interessante essa construção aqui. A staggering
30,000 customers. Serviu, né, esse primeiro restaurante serviu um número porque stagger significa estonteante, algo incrível, algo, né, fabuloso, algo com volume muito grande. A staggering 30,000 customers, ou seja, um número avassalador de 30 mil consumidores. Aí você me pergunta, vamos pegar a palavra staggering e vamos ver alguns sinônimos. É uma forma também de você aprender... Ai, gente, desculpa. É uma forma também de você encontrar significados. Olha, assombroso, staggering. Mas vamos ver os significados, tá? Eu não gosto de olhar... Eu não gosto de olhar a tradução. Eu prefiro olhar palavras sinônimos. E é bom que você acha isso muito fácil em qualquer gramática. Aqui nós estamos abrindo o site da Cambridge. Staggering. Very shocking and surprising. Ou seja, muito chocante e surpreendente. Tá vendo? It costs a staggering 50,000 per week to keep the museum open to the public. Ou seja, custa uma quantia surpreendente de $50 mil por semana para manter o museu aberto ao público. E nós temos alguns sinônimos: surprising, shocking, astonishing, astounding, amazing, né? Blinding, earth-shattering. O que é shatter? Shatter é de tremer. Quando eu falo earth-shattering, é de tremer a terra, de causar terremotos. Então é alguma coisa surpreendente. Né? Na verdade, shatter, eu estou confundindo. Shake é tremer. Shatter é despedaçar. Earth-shattering, né? De estraçalhar, né? De espalhar em pedaços. Tem esse sentido. Bom, tá vendo o tanto de palavra que tem? Assim, a gente vai aprendendo as palavras à medida que nós vamos lendo a aplicação dessas palavras em frases do mundo real, né? Ou frases de dicionário, que também é uma forma mais intuitiva do que você ficar memorizando o que a palavra significa, porque uma palavra quase nunca tem um significado só. The fast food giant, então a gigante do fast food. O que é fast food? Todo mundo fala fast food pra lá, fast food pra cá. O que é fast food? Não é fast food, não. Fast food. Fast é rápido, food, comida. Então, fast food, comida rápida. Fast food giant, ou seja, gigante da comida rápida, fast food, decidiu. Aqui nós temos o presente perfeito. Um exemplo clássico do presente perfeito. Em notícias é muito usado presente perfeito. Então, a rede de fast food decidiu que... O que é presente perfeito? É o verbo have, mais o verbo principal no past participle, que é a terceira coluna lá do verbo que a gente acabou de ver. A diferença é que o verbo decide já termina com E. Então, você não vai acrescentar ED, você vai acrescentar somente a letrinha D, tá? E por que é has, Thales? Você não falou que é have? Você não falou que presente perfeito é o verbo have mais o verbo principal no past participle? Sim, eu falei. Acontece que para he, she ou it no presente, ou para he, she ou it no presente perfeito, nos tempos presentes, eu uso has ao invés de have. Então, por isso que tá has. The fast food giant poderia ser substituído pelo pronome it. Então, it has. Ela decidiu que... Tá vendo que aqui eu estou explicitando o pronome relativo, né? Decidiu alguma coisa. Decidiu que... Tananana.
aqui eu estou explicitando. Eu poderia omitir? Eu poderia dizer: The fast food giant has decided it will no longer do business in Russia. Poderia. Então aqui, ó, é opcional. Eu posso tirar o that da frase. Eu posso omitir, tá? Decidiu que ela... Aqui, ó, will. Will é o quê? Leva o verbo principal para o futuro. Sozinho ela não tem significado. Qual que é o verbo principal? Do. Do business, fazer negócios. Isso também, gente, rende vários vídeos, né? E eu já gravei vídeos. Das principais diferenças do verbo do para o verbo make. Ambos, quando você vai traduzir, significam fazer. Mas existem expressões que são usadas com o verbo do, expressões que são usadas com o verbo make. Então, eu não posso falar make business. Não, tá errado. Então, é do business, fazer negócio. Então, procura, abre a página principal do meu canal. Tem o Googlezinho que você pesquisa conteúdo no canal, qualquer canal, né? Na verdade, no YouTube, você consegue fazer isso. Digita do ou digita make, que você vai encontrar uma série de vídeos que eu já gravei a respeito, tá? Então, ela não... Ó, it will do business. Quando eu falo it will do business, significa o quê? Fará negócios. Porque o will não leva o verbo principal para o futuro. Mas eu tenho no longer. No longer é uma expressão de sentido negativo, que significa não mais. No longer, não mais. Então, na hora de traduzir, você vai dizer que ela... a gigante do fast food decidiu que ela não mais fará negócios na Rússia. It will no longer do business in Russia. Tá vendo? The company will begin, ou seja, a companhia iniciará. Aí, de novo, o verbo will. Begin é o verbo começar, iniciar. Will begin, começará, iniciará. Começará o processo de desarquização. De arching. Arching é o processo de formar os arcos dourados. Quando eu falo de alguma coisa, significa que eu vou desfazer. Desfazer os arcos. Né? De arching está entre aspas aqui porque é uma expressão que eles inventaram, tá? Ou inclusive, gente, o di é um prefixo que significa des, né? Agora você vai falar assim, Thales, o verbo do é o verbo fazer, certo? Se eu disser did do quer dizer que eu estou desfazendo? Não. Desfazer em inglês é undo, tá? Aí eu vou te dar um exemplo com o verbo de. Frost é o verbo congelar, certo? Frost, congelar. Defrost, descongelar. Então, gente, não tem regra. Eu não consigo te falar quando eu uso um, quando eu uso o outro. Eu sei que é assim porque eu memorizei, eu sei o exemplo, a palavra. Infelizmente, gente, tem algumas coisas em inglês que são dessa forma, tá? Você não consegue memorizar. É igual possible. Qual é o prefixo que você vai usar para dizer que uma coisa é impossível? Impossible. É semelhante ao português. Sim, é semelhante. Mas nem sempre... Não faça a relação com o português para formar a palavra em inglês. Você pode até traduzir, que é o que nós estamos fazendo aqui para fins didáticos, mas infelizmente ou felizmente não faça, não passe para o inglês pensando em português, senão você vai se dar mal, tá? Então a companhia começará o processo de desfazer, né, os arcos or remover todos os seus elementos de marca. Removing. Por que tá com ing, gente? Quer dizer que é um verbo no contínuo? Não.
O ing aqui, ele está substantivando o verbo para se referir ao ato de. Então, quando eu falo assim, removing all its brands elements, quer dizer, o ato de remover ou remover todos. Pode ser removendo, dependendo da frase, até pode, gente, mas não assuma isso como regra. Ou vai começar ou começará o processo de desarquezar, entre aspas, ou remover todos ou todas, né? All é todos ou todas, os seus elementos de marca. Brand é marca. Né? Incluindo, aqui eu poderia traduzir no contínuo, né? ing, gente, ele pode ser verbo nos tempos contínuos, present continuous, past continuous, present perfect continuous, future continuous e assim por diante. Eu já gravei vídeos sobre todos os tempos contínuos. O que é um tempo contínuo? Você pega o ing e traduz como se fosse o gerúndio, NDO, incluindo os seus arcos dourados e cônicos, including its iconic golden arches. Aqui nós temos uma formação de dois adjetivos seguindo um substantivo. Adjetivos que expressam opinião, eles geralmente ficam por final. Por final, que eu digo para o início, né? Eles ficam mais longe do substantivo, né? De suas, from, it's from, quer dizer a origem, né? Tirar, remover os arcos dourados de suas mais de 800 localizações pelo país. It's 800 plus. Quando eu falo 800 plus, quer dizer mais de 800. 800 plus, tá vendo? Ó? O sinal de mais. 80 plus. 800 plus. Ou seja, mais de 800 localidades. Across é ao longo de, pelo, espalhado, né? Across the country, pelo país. Across the country. It expects to lose, ou seja, ela espera perder. Esse it aqui está se referindo a quem? Ao McDonald's. McDonald's espera. He, she ou it no presente, eu coloco S no verbo, tá, gente? Presente simples. Ela espera perder. Temos uma locução verbal, né? Expects to lose, espera perder. E aqui nós temos o range, a amplitude que ela espera perder. De 1,2 a 1,4 bilhões de dólares. Por que eu não estou usando vírgula, Thales? Porque em inglês, pensa, eu vou explicar em português, você vai entender. Quando eu falo assim, 1,5, o prêmio da Mega Sena está acumulado em 1,5 milhão de reais, ou 1,5 milhões de reais. Em inglês, onde é vírgula, a gente usa ponto. Então, ao invés de falar 1,5, 1,2 bilhões de dólares, eu vou falar 1,2, 1,2. E quando eu tenho separador de milhares, igual tenho aqui nessa frase, ó, staggering 30,000 customers, 30 mil consumidores. Aqui no Brasil, quando eu for falar 30 mil, o separador de milhar, ele é o ponto. Em inglês, ele é a vírgula, tá? Então, terminando a frase, ela espera perder de 1,2 ou 1,2 a 1,4 bilhões como um resultado. As a result, como um resultado. Alright? I will leave the link to this news at Gizmodo. Eu vou deixar o link da matéria para você ler a matéria inteira. A matéria não é muito grande não, tá? Felizmente ou infelizmente. Eu sempre recomendo você pegar a matérias da internet e dar uma lida, gente. Você aprende muita coisa. Sempre tem uma palavra nova, uma expressão, ou às vezes uma coisa que você sabe que uma coisa é o seu vocabulário ativo. O que é o vocabulário ativo? É aquele vocabulário que você usa para falar, para pensar, para raciocinar, para construir frase. O outro é um vocabulário mais passivo, que você lê, reconhece a palavra.
Então a ideia é, vamos pegar esse vocabulário passivo e passar para um vocabulário ativo para que você consiga enriquecer o seu repertório vocabular. É esse o propósito de estudar inglês assim. Alright? I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. See you next time. Até a próxima.